pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal. Pessoal, passando por aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que vai mexer com o nosso psique, né, com o nosso ego, com nossos comportamentos em relação às coisas dessa vida e em relação às pessoas. Então, o que é então essa questão aí do ego, não é verdade? Então, uma vez que você conhece o seu psique, o seu próprio ego, né, a sua manifestação, sua reação em relação ao próximo, você vai entender realmente equilibrar essas coisas, tá bom? Então vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita em uma linguagem de criança composta de alegoria, tipologia, de metáforas, de hipérbole, de parábolas e assim por diante. Vocês conhecem tudo isso aí, não é verdade? Então, quando vocês lerem a Bíblia, é preciso vocês terem noção de qual é o texto que está falando de uma hipérbole, ou uma alegoria, ou uma tipologia, ou uma figura, ou uma metáfora, ok? Então, isso que eu vou falar hoje com vocês, isso é figura metafórica, né? É uma metáfora para nos trazer uma compreensão da nossa existência humana em relação ao bem e ao mal, né? Em relação às manifestações e o comportamento de cada um de nós em relação ao próximo, em relação às coisas desta vida. Então, preciso entender essas coisas, assim, separar as coisas. Se for levar tudo ao pé da letra, é complicado. Então, tem coisas que não batem, não tem sua coerência, elas não se encaixam, não faz sentido, não tem lógica, não tem coerência. Não tem coerência, não tem a sua verdade. Entendeu? Um exemplo todo é essa questão que eu vou falar hoje aí, do diabo, né? O que significa realmente o diabo nos originais, ok? Então vocês sabem que o judaísmo antigo nunca existiu essa figura de diabo, né? Nunca existiu. Então vocês vão saber futuramente que esse texto de Estrela da Manhã, de Lucifer, foi adulteração lá no século IV, século III para o século IV, por aí afora aí, entendeu? Mas vamos lá, pessoal. Então o que é uma metáfora, entendeu? Eu vou adiantar aqui, ó. Outra coisa, tem pessoas que querem até mesmo explicar a questão do espírito. Então, a palavra espírito, por exemplo, como é que você vai definir o que é espírito? É um sopro? De acordo com os teólogos, é respiração, é ar, é fôlego? Então, o que é? Então, como é que a pessoa vai explicar realmente o que é o espírito? O espírito é Deus, o espírito é o quê? É tudo, né? Toda a matéria, o tempo, o espaço, é tudo. Então, não tem como você definir o que é o espírito. O espírito é o próprio Deus, na sua emanação, né? Nos seus 72 nomes, como está lá em Gênesis capítulo 11, ok? Vamos lá então, pessoal. Então, o que é isso? O que é então essa figura do ego realmente representado? E o que Jesus disse lá da questão do ego? De que forma ele foi tentado lá no Novo Testamento, em Mateus 4 e Lucas 4, né? Será que realmente foi o diabo que transportou Jesus lá para o monte, para o pináculo do templo, né, para Jerusalém? Então, será que Jesus foi? Será que ele foi transportado, ele foi carregado? Será que o texto que está aí, o Espírito levou Jesus? Mas qual Espírito que levou Jesus? Um Espírito fora do corpo? Ou o Espírito de Deus em Jesus? Então, tá vendo que tem coisas que não bate, que não confere? E isso está ligado com muitas outras coisas que eu vou explicar para vocês aqui agora. Vamos lá então. Então, pessoal, vamos para o assunto número 2 aqui, ok? Então, mas antes de estudarmos então esse assunto, você precisa saber distinguir o que é uma metáfora e o que é uma pessoa inércia, ok? Então, o que é metáfora? É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Didaticamente, pode-se considerá-lo uma comparação que não usa conectivo, por exemplo, como foi, como é real, não existe isso, mas que representa de forma literal uma equivalência que é apenas figurada. Por exemplo, meu coração é um balde de desejo. Está vendo que é uma figura, né, realmente do desejo do coração, mas uma figura, o coração realmente não é um balde de desejo, está vendo? Então, na verdade, estão subdivididas em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de som. Então você vai ver isso dentro da estrutura de uma metáfora, você vai ver essas subdivisões, entendeu? E agora a pessoa que é inércia, que vem do latim inersis, né? É tis.
que não tem movimento próprio, ou seja, ela é indolente, ela é ansiosa, ela é preguiçosa, assim por diante. Então tem pessoas que é assim, tudo que chegam até elas, ela tem aquilo como verdade absoluta, não é? Tem que saber a origem, a causa, entendeu? Se tem coerência, que não bate, não fecha, você tem que evoluir, você tem que ter discernimento das coisas, você tem que buscar compreensão das coisas, dos fatos, porque Deus nos colocou e nos deu essa capacidade mental, o nosso cérebro, nossa mente, nossa consciência, para que nós evoluímos, como diz lá Paulo, lá nas suas cartas, o próprio Jesus diz, conhecei na graça, no conhecimento, assim por diante. Que conhecimento é esse? Sabedoria, como está no livro de Provérbios também, né? Então vamos lá então, saber o que é isso, pessoal. Vamos lá. A introdução. Vou começar o ensino falando sobre a questão que está baseado do ego, né? Então, antes de você entender, né, a questão do ego, primeiro, né, quer subir e desça, quer crescer, diminui, quer evoluir, sofre. Então, a evolução, o crescimento, ela tem seu sofrimento, sabe, de pesquisa, de sacrifício, de buscar atrás, de investir, de perder tempo. Então você tem que sofrer para também adquirir essa evolução. Ninguém evolui de um dia para a noite. Ninguém é evoluído através de uma oração mística, né? Através de subir em montes, orar dentro do quarto, ficar só orando. Essa sabedoria não vem do alto. A sabedoria que vem do alto é com a dedicação, como diz lá o livro de Tiago, né? Que a sabedoria peça a Deus, mas esse pedir a Deus ela não é uma oração mística. A evolução, a consciência, a sabedoria, como diz lá o próprio Salomão, lá que ele pesquisou tudo quanto é coisa que havia de escrito no seu mundo, na sua época então. Entendeu? Então, quando você vê a figura lá baseada em Ezequiel, capítulo 27, 28 e Isaías 14, a figura do querubim, do rei de Tiro e do rei da Babilônia, aquilo foi uma figura histórica realmente que aconteceu. A sua soberba, o seu orgulho, assim por diante. Aquilo não refere, se você ler direitinho, aquilo não refere Satanás, e nem a origem de Satanás que rebeliou lá no céu, essa coisa toda, porque isso tem outra conotação, tá bom? Vamos lá então. Veja bem que a palavra querubim, queruvim, ungido, Hashodesh, Ra, Kadosh, Elohim, isso tem um significado diferente que foi nos ensinado, né? Então, se você for traduzir, seria assim, né, na nossa forma no português. Quem que é o querubim? É um bebê, que ainda é inocente, no jardim do Éden, é aquele que nasce com ego, poderoso, grande, o subcioso, que leva a oportunidade única de viver, é protegido da dualidade, é levado até o monte santo e até o Deus plural, 72, lá de Gênesis capítulo 11. Então o que é isso? Isso fala da nossa existência, da nossa vida, desde a nossa origem, do nosso estilo de vida, da nossa vida aqui nesse crivo de estarmos presos no espaço, no tempo, na matéria, presos nesse corpo, ou seja, a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso psique, ele está preso a esse tempo, e tudo vai acontecer conforme essa consciência. Então dentro de nós existe essa dualidade do bem e do mal. Então o ego do homem está sentado no ter, ser e poder. Essas três bases, ela está sentada do lado do ego. Então você agora que nasceu, saiu da inocência e entrou para a consciência, então isso vai ser despertado na sua consciência, no seu coração. Aí é você que vai decidir como vai manifestar e agir através desse ego, desse poder ou dessa busca, desse desejo de ter, ser e poder. Aí que estão as brigas, as confusões na política, na religião e assim por diante, entendeu? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Ok, então isso aconteceu com Cristo em Mateus 4, Lucas 4. Jesus foi levado ao auge do seu ego, ele foi tentado, né, por esse diabo, por esse demônio, do ter, do ser e poder. Lembra que Jesus ele falou para os seus discípulos, ninguém estava lá com ele, e Jesus não foi transportado pelo diabo, e nem o texto fala que foi o Espírito, nem que Espírito? Foi o Espírito Santo, o Espírito que estava nele, entendeu? Ou foi o seu próprio Espírito, né? A sua consciência, né? A sua metafísica, a sua consciência, né? Que quando chega no áudio, né? No áudio do seu início,
do seu ministério, ele foi tentado, porque viriam mais tarde a fama, né? As multidões, as pessoas querendo fazer ele político, rei, e assim por diante lá em Jerusalém. Então ele foi tentado desde o início na sua consciência. E esse foi o diabo, isso foi o ego. Entendeu? Então houve uma transposição mental em Jesus para o pináculo do templo. E foi tentado nessas 3 formas. Entendeu, pessoal? Então, dentro de você existe uma guerra entre o bem e o mal. Existe esse ego. O bem está relacionado com as leis do Criador e o mal com as leis do pecado, que é o ego, né? Onde o ego atua. Do ter, ser e poder. Você vai ver esse Romanos 7, versículo 23, 24 e 25. Você pode olhar na sua Bíblia aí, ok? E o próximo nós temos aqui, todos nós nascemos bebês e somos transportados até o ego. Né? Saímos do jardim do Éden, aqui falta um acento e um N aqui, né? Da inocência, entramos na consciência da malícia, ou seja, o seu ego transportado às montanhas. O diabo nunca foi levado à montanha. E nem Jesus, senão o texto estaria falando de Jesus, né? O texto fala do rei da Babilônia, né? Lá do Ezequiel, que é a vida. Então o rei da Babilônia é uma metáfora da vida e não do diabo, né? Como nós nascemos, quando nós saímos e fomos colocados nesse crivo, né? Do ser, poder, de ter, ser e poder, né? E Babel é o topo do mundo, é as coisas do mundo, entendeu? São as riquezas, são as glórias, são a fama do mundo, né? Que nós sabemos que existe aí, né? Então, Ezequiel 28:16, você tem uma outra linguagem. Qual a linguagem? Nos originais, a palavra Rob, Kalukartá, Maler, Tocar, Ramas, Achetá, né? Enfim, esses nomes aqui no hebraico, então você vê aí que no português você cresceu, prosperou e ficou cheio de ego, violência, então você caiu, pecou, e agora? Como você subiu na montanha e quis ungido, jogarei você da montanha, dos deuses e do Deus plural, e você será destruído, ou seja, inexistirá. O que significa isso? Se a pessoa no seu ego não tratar com o seu ego, né, não for crivado nesse mundo através da sua vida, do seu psique, da sua consciência, não lutar contra essa situação, com esse mal que sempre está dentro de nós, querendo cobiçar essas 3 coisas, entendeu? Então, se a pessoa morre nesse ego, nesse mal, nessa prática, nesse orgulho, nessa soberba, então ele vai deixar de existir, não é verdade? Então veja que somos o centro deste texto luciferiano. Lucifer é uma expressão de orgulho a ser vencido como Jesus venceu. Nós precisamos vencer o mundo como ele venceu, o seu ego de ter, ser e poder, pessoal. Entendeu? Então essa é a questão. Dentro da nossa alma existe o psique, existe esse delta, essas 3 maneiras, essas 3 tentações que nós somos tentados constantemente, não é verdade? Através do ego. Então existem pessoas que elas são camufladas, são cheios de ego na sua vida, sabe? São pessoas invejosas, orgulhosas, entendeu? Avarentas, assim por diante. Né, aquele espírito de avareza, de possuir, de ódio, de hipocrisia, assim por diante, de fachada. É muito difícil lidar com essas pessoas, porque estão cheios de ego, do ter, ser e poder. E para ter alguma coisa, fazem qualquer coisa. Para ser alguma coisa, elas também se manifestam de uma forma brutal. Entendeu? Então você lidar com isso no seu trabalho, no passeio, no ônibus, até mesmo dentro da sua família, dentro da sua parentela, nós lidamos com isso direto. Tudo isso está dentro de nós, está no nosso dia a dia. Então depende o que você entender desse estudo. Vou colocar um outro estudo um pouquinho mais avançado para vocês entenderem quem você é, por que você age e se comporta de certa maneira em relação às coisas dessa vida, em relação ao próximo que está ao teu lado, bem próximo de você. Ok? Vamos aqui avançar então. Nós temos aqui esse gráfico aqui, o delta do perdão, da vingança e do ódio. Por que tem pessoas que estão doentes, estão enfermos, estão cheios de ódio, sejam cristãos, seja ímpio, seja quem for? Todos nós lidamos com essas situações muito complicadas para lidar. Então cuidado com pessoas que te elogiam muito, com aquelas que esforçam para ser boas,
né, com cara de anjo, com santo, essa coisa, até mesmo crente, cristão e assim por diante, né, com pessoas que exageram as coisas demais, auto-justificando, né, auto se perdoando, né, essa coisa toda. Então, cuidado com essas coisas, porque às vezes a pessoa está cheia de ego, até mesmo como ela tem uma aparência de humilde, mas a própria humildade dela pode ser uma questão de ego. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas aí, entendeu? Quem tem ódio no coração não vai parar enquanto não injetar o seu veneno. O ódio é injetado apenas de duas formas, ou através da vingança, ou através do ódio. Mas você pode resolver isso através do perdão, não é verdade? Então, mantê-lo ficar doente é passar pelo holograma. Se a pessoa realmente ela não libera o perdão, mas ela tem a vingança, e se ela não quiser fazer a vingança, ela não vai realmente, ela vai ficar doente. Mas se a pessoa realmente morrer com esse ódio no coração de uma pessoa que fez algo por ela, essa pessoa está arriscada na próxima vida nem voltar a existir, entendeu, pessoal? Então, cuidado com isso. Então, vê a importância de vencer o ego. Quem vencer o ego, amanhã ou depois vai ter o ódio no seu privado, ou seja, no seu coração, no seu interior, dentro de você. Então, o ódio tem que sair. Então, isso é perigoso. Então, para esse demônio sair, tem que chamar outro demônio vingativo. Ou seja, uma pessoa que tem realmente um ódio do coração, ela tem sede de vingança, o que ela vai fazer? Ela vai vingar aquilo que ela recebeu de alguém. Então, o que ela vai fazer? Ela vai convidar mais um demônio com uma expressão de mais ódio, entendeu? Para resolver a situação, mas aparentemente resolve, porque ela foi satisfeita no seu ego. Então, é muito complicado isso aí. Mas se tranca, esse demônio do ódio dentro da pessoa ficará doente e vai ter que pagar após a morte. Né? Se for uma pessoa que diz que é cristã e etc., e que morre com essas pendências e que não foi resolvida aqui nessa vida, se ela ainda é uma pessoa do bem, mas que ela não passou por esse crivo, então ela vai passar pela hologramação, pela uma outra fase, etc. Mas se for uma pessoa do mal realmente, né, descendência de Caim, que morreu com ódio no coração, e é ímpio, na prática do pecado, essa pessoa realmente na próxima vida nem vai existir, né, vai ser aniquilado, como está lá no texto. Então cada um só pode publicar aquilo que está dentro do seu privado, ou seja, do seu coração. Quem escolhe é você, você é o juiz, né? Você que tem que dar resposta daquilo que aconteceu com você. Quer conhecer uma pessoa? Veja a forma como elas se manifestam, ou seja, como são as suas postagens, ou as suas palavras, as suas ações, seja indireta, seja de calúnias, invejas, de respeitos, tolices, maldade, egoísmo, assim por diante. Até no meio social, no Facebook, no Instagram, assim por diante. Entendeu? Você vê, conforme a resposta que elas publicam aí no meio social, ou as suas palavras, ou as suas escritas, revela o coração dela. Entendeu? Então sabe que essas pessoas são exatamente isso. Elas não vão mudar. Se a face delas, ou você será destruído por essas pessoas. Então, cuidado com quem você anda, com quem você relaciona, com quem você compartilha seus sonhos, seus projetos com pessoas, entendeu? Então, disse o filósofo Freud, né? Quando a dor não vier, for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Porém, pessoas que mudam por oportunismo, por circunstâncias para sobreviver, sofrem de falsas conversões. Não são mudanças verdadeiras, são adaptações psíquicas para sobreviver. São pessoas falsas que ainda não se revelou. Platão disse que alguém muda no sentido de que gosta da conveniência e ama aquilo que admira. Então lembre de uma coisa, pessoal, olha, ninguém se transforma, só se revela quem realmente elas são. Então termino hoje fazendo essa pergunta, então quem é você, não é verdade? Qual é o seu comportamento? Quais os seus atos? Qual é o seu ego? Então, qual é a sua manifestação? Como você vai reagir diante dessas de situações que sempre aparecem, vão aparecer todos os dias enquanto nós habitarmos nesse corpo e estivermos nesse mundo aí, tá bom? Então, é a minha palavra de hoje, é o meu estudo de hoje para vocês. Espero que vocês possam refletir nisso aí, voltar ao vídeo e ir na referência que eu citei aí e vocês
conseguirem entender e se manifestar e serem curados de muitos traumas que acontecem no mundo cristão e no mundo com as pessoas no seu dia a dia.